Olá pessoal, estamos na aula número 12 já, a terceira aula do módulo de temperatura, calor e fluidos, módulo 2. Vamos lá, fica com a gente! E aí, tudo bem? Aqui é o canal Cientistas Legais, eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e estamos numa playlist toda especial, que é a Maratona, curso preparatório para o Enem 2021, totalmente gratuito. É só assistir as aulas aqui no YouTube, super tranquilo, super molezinha. O que você está esperando? Aliás, aproveita e vê alguns vídeos que eu tenho aqui no canal. Dá uma olhada como é que são os vídeos fora dessa playlist especial. Esse vídeo é muito legal, fala sobre a questão dos multiversos numa perspectiva científica. É verdade, existem teorias científicas que falam sobre os multiversos. Por que os multiversos? Porque são teorias diferentes. E esse outro vídeo aqui é bem legal, explica tudo sobre pressão, conteúdo que a gente está vendo hoje aqui, para você se aprofundar mais ainda. E no final do vídeo tem um experimento muito legal, muito fácil de fazer. Assiste lá. Então vamos ver mais alguns conteúdos sobre calor. Vamos lá. Vamos continuar então com o conceito de calor. Na aula anterior, na aula 11, nós vimos que a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. O que é esse calor específico? Ele tem a ver com as propriedades da substância, de cada substância, alumínio, água, enfim, gelo. Cada substância tem o seu calor específico, que significa como ele transfere calor para um outro corpo, para uma outra substância, tá? Então esse é o calor específico da substância em especial. É um dado tabelado, fornecido sempre no enunciado. Então faz sentido, você tem a massa da substância, o seu calor específico, vezes a diferença de temperatura, tá? Isso esta é a quantidade de calor sem mudança de estado físico, sem mudança de fase. O que é mudança de fase ou mudança de estado físico? Vamos ver aqui. Uma substância sólida no estado sólido, o que é um sólido? Um sólido é quando as moléculas das substâncias estão bem juntas, bem próximas, tá? De modo que ele seja considerado sólido. Ele mantém a sua forma, independente do meio exterior. Um líquido, um fluido, por exemplo, ele se ajusta ao formato do meio. Por exemplo, você coloca água num copo, ela vai se ajustar ao formato da água. Agora, se você coloca cubo de gelo num copo, ele vai continuar com o mesmo formato, por exemplo, cúbico ou esférico, enfim. O cubo, dependendo da forma lá do gelo, né? Ele vai continuar com o mesmo formato, entendeu? Então, sólido e líquido, fluidos são bem diferentes. O gás, o terceiro estado, o estado gasoso, as moléculas estão tão separadas, mas tão separadas, a mais do que os líquidos, que eles ficam volitando, né? Eles ficam em suspensão, tá? Eles ficam em suspensão. Então os gases eles estão totalmente dispersos e ocupam todo o volume que o contém, tá? Eles ocupam o volume inteiro, tá bom? Essa característica dos gases. Então, o que significa mudança de estado físico? Mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o retorno, né, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, ou pode ir direto de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Quando temos uma substância e ela passa do estado sólido para o estado líquido, dizemos que isso é fusão, processo de fusão, tá? Quando ela vai do estado
líquido para o estado sólido, que congela, né? A gente chama no popular congelamento, é o processo de solidificação, tá? Então, quando temos a substância no estado líquido, ela passa para o estado gasoso, é o processo de vaporização. E quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação. E esse processo de passar direto do estado gasoso para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação. E quando passa do estado sólido direto para o estado gasoso, a gente chama de sublimação, do sólido direto para o gasoso, tá? Então, essas são as mudanças de estado físico. Quando ocorrem essas mudanças de estado físico, o calor necessário para realizar essas mudanças não é mais aquela expressão que a gente viu na aula passada, que eu relembrei hoje, é diferente, tá? Porque a temperatura permanece constante durante a mudança de estado físico. A temperatura não muda, tá? Então, por exemplo, essa temperatura onde o gelo passa para o estado líquido, processo de fusão. Essa temperatura é exatamente em 0 graus Celsius, em condições normais de pressão e tudo mais. Então, o gelo derrete em 0 graus Celsius. Então, quando o gelo está em 0 graus Celsius, ele está derretendo. A sua temperatura permanece em 0 graus Celsius, ela só está mudando de estado. É a mesma forma quando a água está congelando. Quando a água está congelando, a temperatura fica 0 graus Celsius. O que ocorre nessa troca de calor aí? Nessa troca de calor. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Para o gelo derreter, o processo de fusão, ele tem que receber calor, tá bom? Ele recebe calor para o gelo derreter. Quando a água solidifica, processo de solidificação, a água tem que, no estado líquido, né? A água tem que perder calor. Agora, quando a água evapora, ela tem que receber calor, tá? Para poder evaporar, processo de vaporização. Quando o vapor, o gás, condensa, tem que remover calor do gás para ele passar para o estado líquido. Entenderam a ideia? Beleza, é isso aí. A fórmula é essa, a quantidade de calor igual a massa vezes essa constante chamada de calor latente. Para cada processo, fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação, ressublimação, tem um valor específico de calor latente para cada substância. Normalmente usa-se a água nesse ciclo, tá? E aí se conhece muito o calor latente de fusão da água, o calor latente de vaporização, tá bom? Isso daí é fornecido no enunciado da questão, não se preocupe, é só vocês saberem o que significa esse calor latente, tá? Agora vamos ver acerca da condutividade térmica. Tem um exercício da aula anterior que eu usei um conceito de convecção, eu não tinha explicado isso, vou explicar agora, tá? Então, a condutividade térmica é a transferência de calor de uma substância para outra, que ocorre em 3 tipos. Vamos lá. Tem a convecção, tem a condução. A condução é simples, simplesmente o contato direto de uma superfície quente, uma temperatura em contato direto com. A condução é simples. Sim. A condução é simples. Uma substância com uma temperatura encosta, tem contato direto com outra substância com outra temperatura. Aí você tem a condução do calor, daquele de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse é o processo de condução. Tem também o processo de radiação, onde o calor, as substâncias não se encostam. A mais quente transfere calor para a que está mais fria, ou seja, a de maior temperatura transfere calor para de menor temperatura a partir do processo de radiação, tá? Esse calor irradia, como a gente está vendo aí na figura, né? E tem o processo de convecção, onde a substância é aquecida e ocorre
essa troca de calor nos fluidos onde eles se movimentam, os fluidos eles se movimentam, entendeu? Então tem na figura você vê a água quente, a água aquecida vai para cima e a água mais fria vai para baixo, tá bom? Processo de convecção. Isso ocorre com fluidos, líquidos ou gases, tá? Às vezes a pessoa acha que ocorre só com gases, mas ocorre com líquidos também, tá bom? A gente vê claramente quando bota para ferver uma água que as bolhas, né, vem de baixo para cima, então é um processo de convecção, tá bom? Aí a fórmula é essa daí da condutividade térmica, transferência de calor por condução, tá? Essa fórmula raramente você vai ver no Enem, mas tem que conhecer tudo, né? Porque a gente nunca sabe a cabeça da banca do Enem. Agora vamos resolver a questão 101 da prova amarela do Enem de 2020. Vamos anunciado! Então vamos lá, a questão 101, prova amarela de 2020. Então a potência vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? O calor trocado. Isso aqui é igual a o calor M vezes C vezes ΔT dividido pelo tempo. O que vem a ser a massa? A massa é igual a densidade da água vezes o volume. Beleza? Então substituímos aqui. Potência igual densidade da água vezes o volume vezes C vezes ΔT dividido pelo tempo. Então é só substituir os valores. A potência 50 watts, a densidade 1 kg por litro, o volume 50 litros, o calor específico ele pede para usar 4.000 joules por quilograma Kelvin vezes ΔT. O que ele quer saber no exercício é o ΔT. Então, o que ele quer saber aqui é o ΔT. O ΔT, uma variação de temperatura em Kelvin e em graus Celsius é igual. Se fosse Fahrenheit seria diferente. Mas em Celsius e Kelvin é a mesma variação de temperatura. Muda o zero absoluto na escala. Então, é só uma diferença de soma. Quando eu faço a variação, uma temperatura final menos temperatura inicial, isso compensa, tá? Então, tanto faz Kelvin ou grau Celsius. A gente corta aqui os 50 e aqui o tempo que ele deu ali, o tempo é de 1 hora. Detalhe fundamental. Para eu cortar o tempo com segundo, que aqui é segundo, ó, dá ruim, né? Então eu tenho que transformar essa hora aqui em segundos. Passa para o lado de lá. A gente sabe que 1 hora é 3.600 segundos. Então temos 3.600. Já cancelou o segundo. O Kelvin vai para lá também. Posso escrever graus Celsius dividido por 4.000. Então o resultado dessa conta aqui vai ser a minha variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser a divisão de 3.600 por 4.000. Então, nós temos o seguinte, simplificando essa razão aqui, 3.600 por 4.000, nós vamos ter 9 sobre 10. É só dividir em cima por 400 e embaixo também por 400. Eu vou ter 9 sobre 10. Tranquilo essa parte? Então, meu resultado vai ser 0,9 graus Celsius. Isso corresponde
a opção C. Então, a opção correta, opção C. Tranquilo? Fácil, super tranquilo. E aí, gostaram da questão bem tranquila, a questão dos peixinhos, né? Agora, vamos à prova 94 do Enem 2019, prova amarela. Pô, essa questão é só ler. Eu sei que tem muita coisa para fazer, já leu um monte de coisa, mas é só ler um pouquinho, ó. Olha só, vou ler um pouquinho aqui para vocês, ó. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água quando congela. Congela, olha a palavra, congela. Mas quando derrete e se torna pedra, quando é queimado e se torna fogo, olha só as frases do texto de Platão. Então ele está se referindo à mudança de estado físico da matéria, na linguagem da ciência moderna. Claramente isso. Opção D. Então é a opção D. Isso aí. Agora vamos à questão 84 da prova azul de 2016. Vamos lá. Então, quando o professor coloca o gelo na bandeja de alumínio e o gelo na bandeja de plástico, a maior condutividade térmica do alumínio vai fazer com que o gelo colocado na bandeja de alumínio derreta mais rápido. É isso que os alunos vão observar e preencher no questionário. Então, a opção correta é a opção A. Aqui, ó, opção A. Super fácil, super tranquilo. Entendeu? A condutividade térmica maior implica que a condução de calor, a transmissão de calor vai ocorrer de forma mais rápida. É isso que ele pergunta. Tranquilo? Agora vamos à última questão, a questão 6565 da prova azul de 2015. Vamos lá! Então o que acontece? Nós vamos colocar na garrafa térmica a água quente e a água fria. Quem vai ceder calor? A água quente, como nós explicamos. Então, o calor cedido vai ser igual a 2/3 da massa, que é água quente, é 2/3 da massa, que vai ficar na garrafa térmica, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial da água quente, que é 40. O calor recebido vai ser igual a 1/3 da massa total colocada na garrafa térmica, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 10. Tá bom? Então, nós sabemos que o calor cedido mais o calor recebido igual a 0. Tá bom? Então, é só finalizar. Aqui eu estou multiplicando também pelo calor específico da água, tá? Não vai ser tão relevante o que está multiplicando aqui no final da resolução, mas não esqueçamos aqui, tá? Prosseguindo. Então vamos ter 2/3 massa vezes calor específico vezes temperatura final menos 40 mais 1/3 de M
vezes calor específico, vezes temperatura final, menos 10, igual a zero. Vamos colocar em evidência aqui M vezes C sobre 3, para depois cancelar isso tudo aqui. 2 vezes TF, menos 40 vezes 2, 80, mais TF menos 10, igual a zero. Como isso aqui não é igual a zero, então vem para o outro lado de cá e cancela, some. Vou passar essa conta aqui para cima. Então passei essa conta aqui para cima para a gente finalizar. Põe TF aqui em evidência, fica 3TF, tá? Igual, passa para lá, soma 90. Então TF igual a 30. Essa é a resposta? Não, não é a resposta. Ele diz que a temperatura final real, vou chamar TF', é 16 graus Celsius. Então, qual foi a diminuição de temperatura em relação à temperatura ideal que deveria ser 30 graus Celsius? Se não houvesse perda de temperatura, troca de calor, se a garrafa térmica fosse perfeita. Não é perfeita, é real. Tem 16 graus Celsius, era para ter 30. Então, quantos por cento ela está de diferença? 30 menos 16 dividido por 30. Então, 14 sobre 30. 14 sobre 30. Fazendo uma continha muito rapidamente aqui. 0, 0, dá 4. 3 vezes 4, 12. Sobra 20. 0 aqui. 180. 6 vezes 3, 18. Então, 6. Vamos parar por aqui. 0,46 vai dar mais ou menos em torno de 46%. E qual resposta é mais próximo disso dentro da faixa? Ah, isso aí. Opção D. Resposta correta, opção D. Pô, a questão super tranquila, essa 65, né? Pelo amor de Deus. Molezinha, molezinha. Então é isso que tínhamos por hoje. Agradeço a participação de vocês até aqui. Fique conosco, olha os vídeos aparecendo aí, dá essa força, assista os vídeos, são legais. E é isso que tínhamos por hoje. Valeu, tchau!